Você já parou para pensar na quantidade de histórias assustadoras que circulam por aí? Histórias que parecem saídas de um pesadelo, que fazem arrepiar a pele e deixar uma sensação de medo e fascínio ao mesmo tempo? São lendas urbanas, relatos de pessoas que afirmam ter visto algo inexplicável ou histórias contadas por gerações que, com o passar do tempo, se transformaram em mitos, em verdadeiros espectros da cultura popular. E o mais assustador de tudo, muitas dessas histórias têm uma origem misteriosa, quase impossível de explicar. Elas parecem desafiar a lógica, desafiar a razão, e justamente por isso continuam a nos fascinar. Hoje você vai mergulhar comigo nesse universo de mistérios. Vamos explorar algumas das lendas urbanas mais assustadoras, aquelas que já fizeram milhões de pessoas ficarem grudadas na tela, com o coração acelerado, com o medo de que aquela história seja mais do que apenas um conto, que ela possa realmente ter uma raiz oculta, uma verdade escondida nas sombras. Prepare-se para uma jornada de suspense e terror, onde o que você vai ouvir pode até fazer você duvidar do que é real e do que é pura invenção. Vamos começar com uma das mais antigas e assustadoras, a lenda do Homem do Saco. Você já ouviu falar dele? A figura de um homem encapuzado, carregando um saco pesado, que aparece na calada da noite, pronto para levar crianças desobedientes ou até pessoas que se desviaram do caminho? Essa história existe há séculos em várias culturas e em diferentes versões. Algumas dizem que ele é um espírito vingativo, uma entidade que castiga quem não ouve os pais, quem se aventura por lugares proibidos. Outras afirmam que ele é uma figura real, um criminoso ou alguém que, na antiga sociedade, usava o medo como ferramenta de controle. Mas o que realmente faz essa lenda sobreviver até hoje é o seu poder de assustar. É como uma sombra que se move na escuridão, uma ameaça invisível que fica na nossa cabeça, pronta para assustar qualquer criança ou adulto que duvide do que pode acontecer se sair do caminho. E falando em sombras, você conhece a história da Mulher de Branco? É praticamente uma figura universal do terror. Você já viu ou ouviu alguém falar de uma mulher vestida de branco que aparece em estradas desertas, em cemitérios ou em áreas isoladas? Essa história, que circula há séculos, tem várias versões pelo mundo. Algumas dizem que ela é uma alma penada, uma vítima de uma tragédia ou violência que voltou para assombrar os vivos. Outras versões dizem que ela é uma entidade vingativa, que busca vingança por algum crime que sofreu. Mas o que torna tudo tão assustador é o fato de que muitas vezes ela aparece de repente, na névoa, com olhos vazios e uma expressão de tristeza ou fúria. E, na internet, vídeos e relatos de encontros com ela só aumentam o suspense. Será que ela realmente existe? Ou é apenas uma lenda que a humanidade criou para explicar o inexplicável? Depois, vem a história do telefone no espelho. Uma história que parece uma brincadeira de mau gosto, mas que assusta muita gente até hoje. Você já ouviu falar de alguém que recebeu uma ligação de um número desconhecido? Ou até de dentro do próprio espelho? Dizem que ao olhar no espelho à noite, a pessoa escuta uma chamada misteriosa, um som estranho, e quando atende, uma voz que não é humana começa a falar com ela. Algumas versões dizem que essa voz é de alguém que já morreu, que tenta comunicar uma mensagem importante ou que revela segredos de um outro mundo. Outras dizem que é uma entidade que quer pegar a alma da vítima. Essas histórias circulam desde o tempo antigo, alimentadas por relatos reais, mas que ganham força na internet com vídeos assustadores e mensagens que parecem desafiar a nossa compreensão. E como esquecer das bonecas assombradas, aquelas que parecem ganhar vida, que aparecem em fotos assustadoras, com olhos que parecem seguir quem olha ou que fazem barulhos inexplicáveis em meio à noite? Você conhece a história de Annabelle? Uma boneca que virou o símbolo do terror, que supostamente é possuída por um espírito maligno. Relatos de pessoas que tiveram suas casas assombradas por bonecas parecem coisa de filme de horror, mas há quem diga que alguns objetos podem realmente estar carregados de energias negativas ou até possessões espirituais. E na cultura popular, essas bonecas se tornaram ícones do medo, inspirando filmes, livros e debates sobre o que realmente acontece com objetos considerados amaldiçoados. Vamos falar também do Homem da Máscara, uma figura que assombra as ruas e as áreas isoladas, sempre encapuzada ou com uma máscara assustadora.
Essa história é antiga, e muitos relatos descrevem encontros com esse personagem misterioso à noite, geralmente em lugares desertos ou abandonados. Algumas pessoas dizem que ele é um criminoso, um assassino ou até uma entidade sobrenatural que gosta de assustar. Outras versões dizem que ele é uma figura do folclore, uma representação do medo coletivo, uma sombra que aparece para lembrar que há forças obscuras além do entendimento humano. O que torna essa figura tão aterrorizante é exatamente sua aparência enigmática, o rosto escondido, a presença silenciosa, o olhar que parece penetrar a alma. E claro, não podemos deixar de falar da Floresta Maldita. Você já ouviu falar de lugares onde coisas estranhas acontecem? Onde gritos, luzes e aparições assustadoras são comuns? Essas histórias existem em todos os lugares. Na Amazônia, na floresta de Black Forest, em florestas abandonadas. Algumas dizem que esses lugares são habitados por espíritos, entidades antigas, ou que são resultado de experimentos secretos de governos ou organizações ocultas. Pessoas que entram nesses locais dizem ouvir vozes, sentir mãos invisíveis tocando suas costas ou até mesmo terem desaparecido sem deixar rastros. Essas histórias alimentam o medo do que pode estar escondido na escuridão da natureza, onde a lógica não consegue alcançar. Mas afinal, o que é real e o que é mito? Essa é uma das perguntas que mais atormentam quem gosta de histórias de terror. Muitas lendas urbanas têm uma origem real, uma notícia, um acontecimento estranho que se foi transformando ao longo do tempo. Outras simplesmente surgiram do medo coletivo, alimentados pelo imaginário humano que adora uma boa história assustadora. O que elas têm em comum é o poder de nos fazer questionar se existe algo mais além do que podemos ver, algo que a nossa razão não consegue explicar. E por que essas histórias continuam a existir e a assustar? Porque o medo é uma emoção que nunca morre. Elas funcionam como advertências, como alertas de que há forças além da nossa compreensão, ou apenas como histórias para fazer a adrenalina subir. Filmes, séries, vídeos na internet, tudo ajuda a perpetuar esses mitos, fazendo com que cada geração tenha suas próprias versões do medo. No final, o que essas lendas nos mostram é algo que vai além do susto. Elas revelam o quanto somos fascinados pelo desconhecido, pelo que não podemos controlar, pelo que insiste em ficar nas sombras. Talvez a maior lição seja que, mesmo na era da tecnologia, o mistério ainda tem o seu lugar na nossa imaginação. Porque, no fundo, o medo do que não se explica é uma parte intrínseca do que somos. E aí, você acredita em alguma dessas histórias? Ou conhece uma lenda urbana que te assusta até hoje? Deixe nos comentários, compartilhe suas experiências e lembre-se, na escuridão há segredos que talvez nunca vamos descobrir. Mas o que importa é que a curiosidade, o medo e o fascínio pelo terror continuam vivos. E talvez essa seja a maior aventura de todas.